Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Prisioneiro, o primeiro livro de A Torre Negra. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me conte aqui se você já leu A Torre Negra, se você gosta dessa série de Stephen King, se tem vontade de ler ela. E como eu falei no outro vídeo do mês passado, a ideia é a gente fazer um apanhado acompanhando cada uma das minhas leituras desta série. Ao todo são 8 livros, se eu não me engano, e vamos dar uma olhada em todos eles. A ideia é que não tem spoiler, não vou me aprofundar demais na leitura, vou falar o que eu senti lendo, dar uma breve sinopse da história, mostrar o que ela representa dentro de toda essa história, tá? Vamos começar então com o Prisioneiro. Esse livro era o único da série que eu já tinha lido, tá? Eu tenho a coleção antiga da série e li o Prisioneiro, isso deve fazer uns 10 anos talvez, e não tinha gostado, tinha largado, era o meu momento de estar começando a entender Stephen King, era onde eu estava descobrindo ele, eu já tinha lido Autoestrada, que foi a minha primeira experiência com King e não gostei, depois eu li Novembro de 63, se tornou durante mais de uma década o meu livro favorito da vida, hoje é o segundo favorito, depois eu fui ler It, me apaixonei mais ainda, e aí eu comecei a ler todos os livros dele, e com essa década aí de leituras em cima de King, entendendo como ele constrói os personagens, como ele constrói as histórias, eu consegui compreender a estrutura que ele gosta de criar e o porquê de eu não ter gostado do primeiro livro. Que hoje consigo vir aqui dizer para vocês que é muito, 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 muito bom, tá? Ele tem um tamanho menor porque ele funciona bem como um prólogo dessa história, é bem o comecinho da história, é bem a parte que a gente está conhecendo os personagens. O pistoleiro, o Roland, ele está indo atrás de um lugar onde determinadas pessoas fizeram com que o povo dele todo fosse dizimado, né? Então ele está indo atrás desse cara que é o Homem de Preto para conseguir se vingar, né, ou conseguir respostas, ou conseguir voltar. Ele também não sabe muito bem o que ele está indo atrás. Ele não sabe muito bem as características que ele tem, e eu acho isso muito interessante, porque a gente vai conhecendo o Roland junto com ele, a gente vai conhecendo a persona dele ali no decorrer, no desenvolvimento do livro. E isso torna a história muito mais profunda, né? Eu sinto hoje muito mais verdade em estar conhecendo o personagem do que a gente conhece outros personagens, e quando eu li, ficou faltando muita explicação para mim, né, na primeira vez que eu li. E hoje em dia eu já entendo isso completamente diferente, né? Eu vejo que é uma construção leve daquele personagem, que a gente vai descobrir quem ele é junto com ele, que a gente vai ver ele passando por momentos de dificuldade e tal. A personalidade dele é simplesmente absurda, cara. Me lembrou muito o livro do Rambo, que é um dos meus livros favoritos da vida, li esse ano e fiquei completamente apaixonado, inclusive é bem diferente do filme, tá? Ainda vou fazer um vídeo aqui falando só sobre Rambo, e essa personalidade, assim, de tu ter um personagem principal que tu não sabe se ele é bom ou se ele é ruim, ou o quão bom ele é, ou se vale a pena torcer por ele dentro dessa história, ou se ele é só um cara que tá ali sem coração nenhum, querendo conseguir só o objetivo principal dele, ou o que aconteceu com ele para ele ficar sem coração nenhum, para ele ficar assim, querendo não se envolver com pessoas, e aí do nada chega um personagemzinho, um cachorro, um cavalo, uma criança, e começa a tocar ele não consegue se desprender daquilo dali. É muito profundo, é muito bom, é muito King, é uma maravilha da literatura, assim, essa profundidade da construção do personagem, colocar características, a maneira como tu expõe essas características, a maneira como tu expõe essas características sem querer estar expondo elas é fenomenal, e só um gênio como King consegue construir isso daí. Um ponto que eu gostei muito no livro é que ele tem várias frases de efeito, tá? E os livros que eu tenho lido durante os últimos meses, eu tenho buscado muito compreender a construção das frases, a construção dos parágrafos, a construção de uma página da literatura, a construção do capítulo inteiro, porque isso fala muito sobre literatura, fala muito sobre o jeito de escrever, e que estou querendo aprender
muito isso. Existem muitos escritores que fazem isso de uma maneira muito simples, né, como é o caso da Freida McFadden, por exemplo, e já falamos mal dela aqui durante muito tempo, mas o King tem uma característica muito diferente que faz ele ser o que ele é na literatura, que a gente consegue lembrar de cenas que a gente não viu, né, a gente leu aquela cena e tu tem a imagem clara daquela cena na tua mente, né, como a cena do Iluminado, como a cena do personagem de Novembro de 63 riscando o nome na árvore para saber se aquilo dali ia ficar quando ele voltasse ou se ia sumir, né, no tempo. Então são cenas que marcam a gente para a nossa vida, e esse livro tem muito disso. O livro é muito impactante nos detalhes da construção de frases simples, rápidas e que expõem muito mais do que está escrito apenas ali. Eu vou mostrar uma dessas daqui para vocês, que é assim, olha só. Foi acordado por Brown 1 hora mais tarde. Estava escuro, a única luz era o fusco clarão avermelhado da pilha de brasas. Ele podia dizer que tinha acendido uma fogueira, mas ele fala isso, né? O fusco clarão avermelhado da pilha de brasas. É, é genialidade, cara. A Freida McFadden nunca vai chegar perto de escrever algo parecido com isso, uma frase, uma cena como essa. São 2 linhas, tá, que tem esse impacto, e você pode não estar sentindo esse impacto como eu sinto, mas a gente, quando a gente está aprendendo a escrever, tem o sonho de ser autor, isso faz muita diferença, porque eu tenho a real noção do quão é difícil de tu criar essa frase, de tu pensar na cena e dizer assim, tá, eu vou dizer que ele foi acordado pelo companheiro dele ali, e que o fogo tinha apagado na fogueira que eles tinham acendido antes. Eu posso escrever essa frase, mas não tem o mesmo impacto, né? Não tem. Ali tu tá passando a cor que ele tá vendo, né? A vermelhidão que ele tá enxergando, tu tá falando, tu passa pro leitor a real sensação de estar em brasa, então tu sabe que aquilo dali já não tá tão quente, já o aquecimento que aquela situação toda ali provocava já não existe tanto mais, então é uma série de sentimentos que a gente consegue ter a real expressão deles em 2 linhas, então é fabuloso, assim, de um tamanho gigantesco. O livro é curtinho, tem uma curiosidade sobre ele, tá? O Stephen King levou alguns anos entre o lançamento do primeiro livro, O Pistoleiro, para o lançamento do último livro da série. Durante esse tempo ele foi escrevendo a série, né? Ele notou em certo momento que durante ele estar escrevendo, durante o processo de escrita dele, dos outros livros da série, algumas coisas que não tinham nome no primeiro livro passaram a ter, né? Tipo K, ele não se referia a K como K, ele se referia como de outra forma no primeiro livro, na primeira edição de O Pistoleiro. E aí ele achou melhor reformular o primeiro volume para conseguir dar uma coesão melhor à história, né? Então lá no último volume, onde ele já se refere a K como K, ele quis que o primeiro também se referisse a K para que tudo desse uma unidade maior, a pessoa que está lendo o primeiro livro conseguisse entender. E no último livro ele está falando daquele cenário criado no primeiro como K e que são a mesma coisa, né? Não depender apenas da vontade e não depender apenas da boa vontade dele, de torcer para que aquela pessoa entendesse isso usando nomes diferentes e cenários diferentes e coisas do tipo. Então ele reformulou esse livro e saiu uma nova edição dele quando saiu o último livro da série lá nos Estados Unidos, por causa disso, para deixar tudo mais coeso, com maiores explicações. Então tem algumas diferencinhas, isso faz até lá nos Estados Unidos, a primeira edição de O Pistoleiro ser um livro muito cara, tá? É muito rara, e quem tem essa edição sem as reformulações que foram feitas depois acaba tendo um exemplar dos mais desejados dos fãs de terror do mundo inteiro. O final do livro é muito bom, tem uma cena bem impactante dentro da história, achei isso fenomenal, porque dá um gancho enorme para o segundo livro. O que eu tô esperando desse segundo livro? Eu acho que talvez exista um caminho bem diferente entre o que o pistoleiro estava buscando nessa obra para o que ele vai encontrar no segundo livro, tá? Não que seja um spoiler isso, né, mas
o que acontece no final do livro, eu acho que mesmo sendo ele funcionando como prólogo, encerra bem o objetivo desse primeiro livro, né? E aí ele vai ter que ter uma busca maior, eu acho que ele vai ter que, alguma coisa dentro dele ali vai mudar, talvez a forma como ele enxerga as coisas, a busca pela Torre Negra. Vamos ver para onde isso vai, mas eu acho que agora ele vai passar a ter um propósito bem diferente, um propósito que talvez ele nunca tivesse imaginado que teria. E acho que o segundo livro promete bastante. Minha ideia é ler ele no começo do ano que vem, tá? Provavelmente seja o primeiro livro que eu pegue lá na virada do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2026. Estarei lendo A Escolha dos Três e vou trazer para vocês aqui toda a minha opinião, provavelmente mais para o finalzinho de janeiro eu trago ele, mas vai ser a minha primeira leitura do ano. Ponto, tá? Para vocês que estão começando a ler Stephen King, quer descobrir Stephen King, quer saber como é a escrita desse cara, desse gênio do terror, que tu vê que todo mundo fala muito bem dele, tô animadaço por essa box linda que a Suma lançou, não compra, tá? Não compra. É um livro que é uma série que exige muito mais experiência na leitura do Stephen King do que a gente está acostumado, tá? Porque ela vai trazer elementos muito kingianos para dentro da história, talvez seja o maior trabalho do King dentro de uma série que ele já tenha feito. Agora ele tem feito isso com a Holly também, né, num ritmo mais leve, mas é muita genialidade colocada dentro daquele trabalho, é o trabalho ainda que ele escreveu muito louco, são obras que a gente precisa entender um pouco da essência dele para não querer que as coisas sejam aceleradas demais, para não querer explicações onde não é o momento de ter explicações, que foi o que eu senti quando eu li o livro pela primeira vez. Agora, 10 anos depois, muito mais preparado, tendo lido mais de 60 livros do King, eu vejo a genialidade e consigo pegar tudo isso. O livro é bem leve, tá? Não achei o livro pesado, assim, muito denso, apesar dele ter uma construção bem complexa. Essa é toda a complexidade dessa história, tudo que eu senti lendo o primeiro livro da Torre Negra, como eu fiquei feliz de ter gostado, é uma série que eu tinha muita vontade de gostar. O segundo livro é um pouco maior, tá? Então espero que a história evolua bem. Tenho medo de não gostar tanto quanto gostei do primeiro, porque o primeiro, apesar dele ser denso, ele tem uma velocidade, uma dinâmica de prólogo bem interessante, então vamos ver se vai ser mantido isso nesse segundo livro, ou se as coisas vão ficar um pouco mais complexas e ir para um lado que eu não gosto e que talvez eu não esteja preparado ainda, mas vamos ver. Primeiro livro de 2026 já está escolhido. Antes de eu terminar o vídeo, quero agradecer demais todo mundo que comentou no vídeo anterior desse projeto. Fiquei assim maravilhado com tudo isso, principalmente porque a galera me ajudou, inclusive, falando do livro que não tem o número, ó, que ele vem, todos os livros da série, como eu mostrei naquele vídeo, tem o númerozinho deles ali, da representatividade deles na série. Esse aqui não tem, esse aqui tem só um asterisco, que ele é um spin-off. E aí o pessoal me falou que momento eu tenho que ler esse livro, que parece que é entre o terceiro e o quarto livro, tá? Então, agradecer demais aí, mais de uma pessoa mandou isso. Comentem aqui, continuem comentando, leiam junto comigo, me contem o que vocês acharam desse primeiro volume, porque eu tô gostando bastante desse projeto. Um grande desafio que nós vamos terminar em 2026, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário, me siga no Instagram, curta o vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e até semana que vem com o último vídeo do ano, tá bom? Então é isso, tchau, tchau!